Bom, nós estamos estudando a Palavra de Deus durante todo esse ano e eu falei domingo que iria, a partir de hoje, se Deus permitir, obrigado Lívia, não sei se sequencialmente, vamos ver se dá certo, mas vamos estudar sobre temperamentos. Há uns, talvez 14 anos atrás, eu trouxe um pouco de estudo sobre isso. Naquela época, eu estava fazendo um curso de neurocibernética, aprendendo mais sobre a mente, sobre a capacidade do homem, e na época isso me chamou a atenção, falar sobre os temperamentos das pessoas. É interessante que quando você fala de temperamentos, existem 4, nós vamos ver isso. Você olha para a Bíblia e você encontra pessoas como nós, que têm os mesmos tipos de temperamentos. Eu quero começar citando 2 textos aqui para a gente basear esse estudo. Acompanhe aqui no telão. O primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E também, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo. O quê? Que aquele que começou, aliás, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o homem é formado, vocês sabem, de corpo, alma e espírito. E também existe essa questão no corpo do ser humano, ou na vida humana, que é caráter, personalidade e temperamento. Nós vamos estudar sobre temperamento, só para ficar registrado. Quando se fala, por exemplo, de personalidade, segundo os psicólogos, segundo estudiosos, segundo até o dicionário, personalidade é a sua identidade em relação ao que os outros pensam ao seu respeito, e o que muitas vezes não representa o que você é, aquilo que você vê na outra pessoa ou eles veem em você. Você tem a sua personalidade. Segundo, você tem o seu caráter. Pode tirar, obrigado. Caráter é tudo aquilo que você é na sua intimidade e ninguém sabe. São atitudes repetidas que vão moldando o seu caráter. Por último, temperamento. Temperamento são qualidades que já nascem com o ser humano, isso é genético. Ou seja, é praticamente aquilo que não é aprendido, você herda isso, né? Existem 4 tipos de temperamentos: temperamento sanguíneo, temperamento colérico, temperamento melancólico e o fleumático. Nós vamos, com certeza, nessas ministrações estudar sobre isso, e provavelmente você se identifique com uma, ou com um ou 2 desses temperamentos. Aliás, dizem alguns estudiosos que nós temos um pouquinho dos 4. O que eu quero te levar a entender com essas ministrações é que nós somos humanos, nós temos defeitos, nós temos qualidades, e por sermos humanos, nós estamos ainda num processo, principalmente nós que já temos Jesus como Senhor e Salvador. A gente leu aqui: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Então, até o fim da minha vida, até o fim da tua vida, Deus vai estar com certeza trabalhando em nós. Aliás, como eu já disse aqui, eu falava muito isso no passado aqui nessa igreja, acho que todo cristão tinha que ter uma plaquinha nas costas, escrito: tenha paciência, estou em obras, né? Nós estamos em obras.
Deus ainda está trabalhando em mim, em você, e até o fim de nossas vidas nós vamos aprender mais, nós vamos crescer se nós deixarmos Deus trabalhar. Se nós entendermos o trabalhar de Deus, nós vamos crescer como pessoas. Se nós estudarmos, se nós abrirmos a nossa mente, se nós gastarmos tempo com coisas úteis e menos tempo com coisas fúteis. Por isso que estudamos mês passado sobre a mente humana. Perde-se muito tempo hoje em dia com internet, seja redes sociais, seja o YouTube, a televisão, ou seja, perde-se muito tempo. Se as pessoas pudessem viver em tempo integral, ou pelo menos boa parte do seu tempo diário, gastando tempo com coisas úteis, provavelmente a humanidade seria um pouco mais diferente do que é hoje, do que nós estamos vivendo hoje. Aliás, dizem especialistas que a gente nunca viveu em meio a uma geração tão emburrecida. Não existe essa expressão no dicionário, mas se fala isso hoje em dia, porque os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, basta você andar pelas ruas aí, como eu ando às vezes, ou muitas vezes de carro, e você vê todo mundo no celular, ou assistindo um pequeno vídeo do Instagram, ou fazendo vídeo para o tal do TikTok, ou assistindo vídeo no Facebook. Ou seja, gasta-se muito tempo com isso. Poxa, eu não posso ter? Sim, você pode ter o seu tempo de diversão, mas você não pode gastar 1, 2, 3, 4 horas, como as pessoas às vezes gastam, com coisas fúteis. Você vai dar risada, vai se divertir, vai compartilhar, né, com as pessoas e ponto. Não vai acontecer mais nada. Melhor seria se as pessoas pudessem estudar mais. Enfim, esse conceito de temperamento que vamos estudar segundo os psicólogos, inclusive, é um conjunto básico da nossa existência, do nosso ser, né? Isso, como eu disse, é transmitido provavelmente pelos pais. Os filhos geralmente têm as características dos pais, e é interessante estudar sobre isso. Eu já falei aqui, eu vejo isso na minha própria família. O meu irmão, pastor Marcos, ele é mais extrovertido, né? A minha mãe era mais introvertida, e puxamos um pouco dos genes do meu pai, da minha mãe, então tem um pouco do meu pai, que era muito extrovertido, e tem um pouco da minha mãe, que era introvertida. E isso foi gerando em nós somos gerados assim, né? E quando você traz isso para a Bíblia, quando você começa a estudar a Bíblia, esse conjunto das nossas atitudes que nós temos, né, que são as reações que são citadas na Bíblia. Ou seja, o jeito que eu me porto, o jeito que eu ando, e o jeito que eu falo. Isso vai levar as pessoas a identificar se realmente somos transformados, estamos vivendo esse tempo de transformação, ou se continua-se na mesma. Por isso que é bom estudar. Para sua informação, inclusive, temperamentos são estudados desde os primórdios da humanidade. Mas foi Hipócrates, um filósofo e médico, ele que tipificou os 4 tipos de temperamentos da seguinte forma que eu disse há pouco aqui, né? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E nós vamos estudar hoje sobre o famoso sanguíneo. Sanguíneo é aquele que tem o sangue quente. Geralmente os espanhóis têm o sangue quente, né? Eu sei disso porque meu pai era filho de espanhol, e meu pai era aquele cara que ele fazia para depois pensar no que ele tinha feito, né? E o sanguíneo, ele que tem essa característica, ele pega fogo logo, ele fala impulsivamente, ele não pensa muito
no que ele fala, só depois que ele fala é que ele vai ver o que ele falou. É aquele cara que quando chega todo mundo percebe. Por exemplo, aquele cara que chega no velório, está todo mundo lá com a cabeça baixa, ele chega, e aí, tudo bem? É aquele cara que não pensa, ele é sanguíneo, ele fala mesmo pelos cotovelos. E no caso do sanguíneo, ele consegue criar amizades facilmente, mas também ele consegue esquecer dessas amizades facilmente, segundo os estudos, né? O sanguíneo é aquela pessoa meio sensível às outras, é uma pessoa que é otimista em relação ao futuro, aos outros, né? Aquela pessoa que cria aquela atmosfera otimista perto de você, né? Aquela pessoa que fala e depois, né, ele vai pensar, eu não sei nem se o meu irmão está assistindo, que o meu irmão, Deus está trabalhando na vida dele. Meu irmão, o pastor Marcos, era muito sanguíneo, né? E por conta disso, né, algumas vezes lá atrás, quando eu era mais jovem, eu me lembro que uma vez, né, eu queria comprar uma antena parabólica, né? Tem alguém que é da época da antena parabólica aqui? Obrigado, não sou só eu, amém. Eu falei, poxa, eu preciso comprar uma antena parabólica, porque aqui onde eu morava em Osasco, o sinal era ruim, e era difícil você ter canais de televisão e tal. Eu falei, poxa, eu preciso comprar, mas para comprar, eu preciso pensar, como é que eu vou pagar e tal. Aí um dia eu conversei com ele, ele chegou e falou, tudo bem, como é que tá? Não, tudo bem e tal, beleza. Pô, rapaz, o que aconteceu? Eu falei, não, eu estou aqui pensando em comprar uma parabólica, mas a Vilda tem o custo, eu já vi, tem um lugar que vai vender aí por, sei lá, vou falar um valor aleatório aqui, 10 parcelas de R$100, e para mim ainda dentro do meu orçamento. Falou, não, cara, compra lá, cara, pode comprar, ó, eu ajudo você, eu dou metade para você. Pode contar, posso comprar? Pode comprar, cara, oh, legal, aí dá. Comprei, pagou a primeira, as outras 9. Porque é o jeito da pessoa, a pessoa é assim. O sanguíneo, ele tem essa característica de no começo, ele te levanta e tal, enfim. E é interessante que apesar dele falar isso, dele levantar as pessoas, ele não é muito profundo nas suas convicções. É aquele cara que fala, mas não tem muita convicção no que fala, né? Uma outra característica do sanguíneo, ele é muito desatento, né? Às vezes você está falando com ele e ele está no mundo da lua, né? Por exemplo, existem algumas ocupações que a pessoa que tem esse temperamento sanguíneo, ele é mais, você consegue analisar mais, isso segundo os psicólogos. Por exemplo, ocupações, o camarada que é ator, orador, vendedor. Vendedor, então, se ele for sanguíneo, ele ganha dinheiro que nem água, né, Pio? Ele ganha dinheiro que nem água, porque ele fala, isso aqui é um negócio revolucionário do outro mundo, e às vezes não é, mas ele fala, porque ele é otimista, né? Enfim, o sanguíneo, ele tem essa capacidade de se sensibilizar com os outros, ele gosta de fazer visitas, visitar doentes, ele gosta de trabalhos voluntários, às vezes começa um trabalho voluntário e não termina, né? O sanguíneo, ele é bem amoroso, ele é meio que chamado para a liderança, né? Pode ver que a maioria dos líderes são bem sanguíneos, e ele gosta de participar de alguns eventos, né? Enfim, pontos positivos nas emoções do sanguíneo: ele é afável, ele conversa bastante, nunca lhe falta assunto. Conhece alguém assim? Eu trabalhei, quando eu tinha uma empresa de refeições, anos atrás, né, 30 anos atrás, mais até. O meu sócio, o pai dele falava pelos cotovelos, né? É um senhor de idade já e tal. E para esse senhor, era um barato, porque para ele não existia diálogo, para ele era só monólogo. Você chegava e falava assim, bom dia, ele falava, bom dia, rapaz, passei em tal lugar, peguei tal coisa, fiz isso, aquilo, outro, e papapá. Uma vez ele me ligou na empresa, ele falou com a secretária, o Diego tá aí, tá, seu bebê, tudo bem?
então, Diego, é o seguinte, papapá. Falei, meu Deus, não é possível, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu pus do lado o telefone, juro, pus do lado o telefone. Passou uns 5 minutos, eu peguei, coloquei de novo. Ele ficou uns 15 minutos falando, não tem, é incrível. Umas pessoas, tem pessoas que falam pelos cotovelos, né? Uma outra qualidade, ponto positivo do sanguíneo, é que ele é preocupado. Ele nunca se aborrece com o passado, ele não se preocupa muito com o futuro, é aquela pessoa que sabe contar histórias, vive no presente, a conversa dele às vezes é contagiante, e esse sanguíneo geralmente ele possui uma grande capacidade de desfrutar a vida. Pontos negativos nas emoções do sanguíneo: ele chora com facilidade. Conhece alguém da igreja aqui que chora com facilidade? Não vou nem falar. A sua emoção é imprevisível, ele é irrequieto, ele tem um tipo de cólera que é espontânea, ele não possui autocontrole, ele toma decisões ao sabor da emoção, ele compra impulsivamente, ele é ingênuo e às vezes infantil, e na maioria das vezes age impetuosamente. Ele toma decisão, vai, faz e deu no que der, já era. Nos relacionamentos com outras pessoas, pontos positivos do sanguíneo: ele faz amigo facilmente, ele é interessado por todos, ele é agradável, otimista, ele é sempre amável, sorridente, a sua conversa é cheia de calor humano, e ele tem esse hábito de participar das alegrias e tristezas de outros. Pontos negativos nos relacionamentos com o sanguíneo: é aquela pessoa que gosta de dominar a conversa. Você já viu isso? Aquela pessoa que você está falando com ele, fala, não, mas pera um pouquinho, eu estou falando, não. Sabe, essas pessoas assim, geralmente são sanguíneas. Ele não presta atenção nos outros. A vontade dele, apesar de ele ter essa explosão de falar, às vezes a maioria das vezes a vontade dele é fraca. Ele não tem muita convicção, como eu disse. Ele gosta das pessoas e depois esquece delas. Quando ele é negligente, ele sempre arruma uma desculpa, né? Sempre arruma uma desculpa. Ele fala muito acerca de si mesmo. Por exemplo, está conversando com alguém, ele já começa a falar dele. E algumas vezes, no relacionamento com os outros, um ponto negativo do sanguíneo é que ele esquece os seus compromissos e obrigações. Falando sobre atividades, pontos positivos do sanguíneo: ele dá sempre uma boa impressão ao princípio, ou a princípio. Ele nunca fica entediado, porque ele vive o presente. Ele não é daquele que vive futuro e passado, ele vive o presente. Então ele nunca fica entediado, vive o hoje. O que deu hoje, deu, amanhã Deus proverá. Facilmente se envolve em planos e projetos novos. Ele cria entusiasmos nos outros. Pontos negativos do sanguíneo em relação a atividades: completamente desorganizado, não se pode confiar muito nele, está sempre atrasado, não tem muita autodisciplina, perde tempo conversando quando deveria estar trabalhando, tem muitos projetos não terminados, facilmente se desvia dos seus objetivos e quase nunca atinge os seus objetivos. Se você se identificou ou lembra de alguém assim, tenha fé. Lembra da plaquinha nas costas: estou em obras, Jesus está trabalhando. Amém? Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, até para acordar ele. Diga para ele assim: meu irmão, estamos em obras, Jesus está trabalhando. Se você olhar para a Bíblia, tem pelo menos vários exemplos. 2, eu vou citar um dos 2. Tem Pedro e tem Elias. Se você falar de Elias, eu vou falar rapidamente. Elias, ele tinha um ímpeto que a maioria das vezes ele ia da alegria para a tristeza rapidamente, que é uma característica do sanguíneo. Então, por exemplo, ele foi lá,
orar para que não chovesse. Não choveu durante 3 anos e pouco, quase 3 anos e meio. Depois ele foi e orou, mas antes de orar ele foi lá, tirou um barato com os camaradas, tal. Mas antes disso acontecer, tem um fato interessante, que o rei da época, Acabe, mandou uma guarnição de 50 soldados ir buscá-lo. Falou: ó, vai buscar, vai prender ou vai chamar Elias e manda ele vir aqui falar comigo. Manda ele vir falar comigo. Quando o chefe da guarda lá, o primeiro, o chefe dos 50, chegou e falou assim: ô Elias, o rei está mandando, sei lá. Ele pega e fala assim: se eu sou servo de Deus, Elias está falando, que chova fogo do céu agora, que vocês morram agora. E morreu 50. Aí estava demorando, o rei mandou mais 50. Aí ele falou mesmo: ô Elias, o rei está mandando, sei lá, falar com ele. Ah é? Se eu sou homem de Deus, vocês vão morrer tudo agora. E pluf, morreu 50. Aí veio a terceira guarnição. O terceiro chefe da guarda, ele já chegou assim: seu Elias, por favor, o rei pediu para o senhor ir lá falar com ele. Tipo, tem misericórdia de nós. Nós só somos aqui aquele que está dando o recado. Enfim, Elias, ele era assim. Tanto que ele fez aquele movimento, como eu disse, maravilhoso, fez chover fogo do céu através da sua fé, da sua oração. Passado algum momento, ele ouve que Jezabel queria matá-lo, ele fica com medo, ele se esconde, ele pede para morrer, ele fica quase que em depressão. Enfim, ele tinha essa característica. Falando de Pedro, quando você olha para a Bíblia, Pedro, ele exibia essa emoção intensiva, essa ação dele, né, dinâmica, de falar e tal, de incentivar. Se você olhar para a Bíblia, você vê sempre ele, né, sempre Pedrão, sanguíneo. O pessoal vê lá um ser andando em cima da água, eles olham e falam: é um fantasma. Oh, é um fantasma. Aí Jesus fala: calma, gente, sou eu. Aí Pedro, na sua impetuosidade, fala assim: ô Jesus, se é o Senhor meu, eu quero ir até aí. Jesus fala: vem. E ele sai do barco e anda em cima da água, chega perto de Jesus. Ele para pensar como todo ser humano e fala assim: espera um pouquinho, humano, carne, água, afunda. Tipo, afundou. Aí Jesus deu a mão e falou: ei, rapaz. Ele era impetuoso. Ele foi vou usar essa expressão, do céu ao inferno em pouco tempo. Porque Jesus está falando assim, tal. O que estão dizendo que eu? Que estão falando que eu sou? Uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é profeta, tal. E vocês? Aí Pedro fala: tu és o Filho, o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele assim: ô Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito. Imagina, ele deve ter ficado até satisfeito, né? Não dá um tempinho, Jesus fala: então, gente, eu tenho que cumprir o que o Pai mandou, tenho que ser morto. Ele fala: não, Jesus, o Senhor não vai morrer, não, que eu vou dar minha vida se for preciso pelo Senhor. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não, Jesus, eu estou contigo e não abro. E o resto da história você sabe. Pedro era muito impetuoso. Quando foram prender Jesus, ele pega uma espada e corta a orelha de um soldado. Era aquele cara impetuoso. Aí Jesus pega a orelha, cola de volta e fala: calma, Pedro, não é assim. Ou seja, se tem alguém na Bíblia que tem essa característica de ser assim, ou de ter sido assim, sanguíneo, esse alguém foi Pedro. Ainda assim, segundo os estudos que a gente lê nos textos, ele amava o Senhor Deus intensamente. Ele era aquele companheirão para todas as horas, exceto na hora que Jesus foi preso. Antes disso, ele estava sempre ao lado de Jesus. Ele demonstrava publicamente as suas emoções em relação ao Senhor. Ele era desinibido e ele era sincero. Ele encarava as
coisas, como eu disse, ele fazia as coisas. Depois que ele falou que eu quero ir com o Senhor e começou a andar na água, aí depois é que ele foi cair em si e afundou. Olhando os textos bíblicos, a característica dessa pessoa que é sanguínea, ele é precipitado em falar, em agir. Citei aqui algumas dessas questões. Era aquele cara que fala, né? Eu faço, eu aconteço, deixa comigo. Eu lembro do meu pai quando eu falo essa expressão. Meu pai era aquele cara assim, deixa comigo. Meu Deus, quando meu pai falava isso, eu tenho um amigo que fala algo diferente. Eu tenho um amigo que ele fala assim, fica tranquilo. Quando ele fala fica tranquilo, é aí que eu fico nervoso. Porque eu não consigo ver a tranquilidade nele. Enfim, Pedro, ele era inconstante. E algumas vezes ele foi medroso. Agora, se você olhar para a Bíblia, quando Pedro permitiu que o Espírito Santo começasse a agir na vida dele, quando ele se submeteu, essas fraquezas, quando Cristo estava ali, ele estava ao lado de Jesus, Jesus ia tratando, ensinando, corrigindo, falando. Eu me lembro de uma outra ocasião do texto bíblico que Jesus falou para Pedro, né? Falou, Pedro, quando você se converter, cuida dos teus amigos, aí, dos teus irmãos, cuida do pessoal. E quando eu leio esse texto, eu falo assim, caramba, o cara fazia 3 anos que estava com Jesus, Jesus olha para ele e fala para ele, quando você se converteu, ou seja, 3 anos com Jesus, não tinha se convertido. Por quê? Porque ele estava sendo tratado. Jesus estava tratando. Veio o momento da prisão, ele tomou aquela atitude, pegou uma espada, uma faca, cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá, colocou de volta. Jesus deu uma instrução para ele, cuidado rapaz, cuidado com esse negócio de se ferir, quem com ferro fere pode ser ferido, então cuidado. Jesus foi preso, ele acompanhou distante Jesus, ele foi reconhecido como um dos que seguia Jesus. O texto diz que uma mulher chegou para ele, estava perto de uma fogueira, chegou para ele e falou assim, você estava com esse cara aí. Ele falou, não, eu não. Passado mais 1 hora, veio um outro rapaz que reconheceu e falou, poxa, você estava com eles, inclusive você fala que nem eles. Falou, não, eu não. Passado mais um tempo, o texto diz que veio outra pessoa e falou assim, você é discípulo dele, você estava com ele. Falou, não, você está doida? E quando ele falou isso, o texto diz que ele ouviu o galo cantar. Aí ele lembrou das palavras de Jesus. E eu imagino que ele deve ter ficado tão frustrado, tão triste assim, tão decepcionado, porque aquele cara falador, aquele cara que ele estava sempre ali falando para Jesus, tentando de alguma forma incentivar, aprender, de repente parece que vai tudo por água abaixo. E quando Jesus o encontra, depois de ressurreto, Jesus tem um tempinho particular com ele que eu quero ler com vocês, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos em João capítulo 21. Glória a Deus. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Glória a Deus. João 21:15, o texto diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Versículo 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas.
17, pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? O texto diz que Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Só até aí. E se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver coisas tremendas que foram realizadas pela vida de Pedro. Porque se você ler o livro de Atos, você vê que os defeitos desse temperamento sanguíneo na vida de Pedro, ao longo do tempo, foi sendo tratado. Ele foi se tornando uma pessoa mais maleável, mais amável, uma pessoa mais ciente de si, do que ele realmente foi chamado para fazer. Com o passar do tempo, esses sentimentos, né, coragem, amabilidade, paciência, a fé, a liderança dele foram se consolidando ao longo dos tempos. Porque, como eu disse, Jesus começou uma boa obra em Pedro, e até Pedro morrer, Jesus estava ali, nem que era em presença física, mas depois, com o Espírito Santo, Jesus continuou capacitando, tratando. Eu acredito que Pedro foi ficando mais velho, foi ficando mais sábio, foi ficando mais controlado, foi aprendendo a lidar com as situações, a lidar com a vida e com a responsabilidade de ser um grande líder para o povo de sua época. Ele se tornou um apóstolo, escolhido por Jesus. Ou seja, para a pessoa sanguínea, sem Jesus, é extremamente difícil essa pessoa se manter disciplinado ou disciplinada e ordeiro. Geralmente, o texto mais indicado para o sanguíneo é aquele que fala-se de domínio próprio. O sanguíneo precisa ter domínio próprio, precisa aprender a se dominar. Se você trouxer isso para os dias de hoje, eu quero encerrar falando sobre isso. Você vê quantos casamentos foram destruídos, quantos casamentos se destruíram por causa do temperamento sanguíneo do homem ou da mulher. Quantos? Quantos que você se lembra aí, pessoas que você se relacionou, da sua família, amigos, vizinhos, pessoas que você ficou sabendo onde você trabalhava, que por conta desse temperamento sanguíneo, de falar mesmo, quantas vezes maridos agrediram as suas mulheres com palavras fortes, duras, sem pensar. Aí depois vai lá, pede perdão e tal, mas vai criando um ranço, vai criando alguma coisa no coração que é preciso depois ser liberto. Ou seja, se você olhar para as pessoas que têm esse temperamento sanguíneo, se não tiver Cristo, e mesmo que tenha Cristo, se não deixar Cristo trabalhar dentro de si, vai perder muita coisa na sua vida, muitas oportunidades, vai acabar falando o que não deve falar, e vai ter que pagar por isso. Ou seja, quantos negócios essas pessoas sanguíneas elas perderam na sua vida. Eu me lembro uma vez esse meu sócio que eu tive, ele tinha esse temperamento, né? Às vezes ele ficava nervoso, e ele era quase do meu tamanho, pouquinha coisa menor, e era aquele cara metidão e tal, mas era só fachada, porque na hora do vamos ver mesmo, ele fugia um pouco da raia. E eu me lembro que uma vez, a Kombi que fazia entregas das refeições, no meio do caminho quebrou. Aí eu estava lá na cozinha principal lá e tal, na mesa tinha uns quilos de açúcar, e aí o cara ligou e ele atendeu e falou: pô, a Kombi quebrou. Pô, e aí? Não, eu não sei o que eu faço, pô, quebrou. Ele: pô, vocês e tal, bateu o telefone, e aí pegou um saco de açúcar e pá,
pá, jogou no chão, caramba, e tal. Aí depois que ele fez toda essa cena, eu falei para ele, precisava fazer isso? Ele falou, por quê? Eu falei, cara, resolveu alguma coisa você fazer isso? Você só extravasou a sua raiva. Agora você vai ter que catar, ou alguém vai ter que catar esse açúcar, jogar no lixo. A gente vai ter que pegar o carro, chamar um mecânico, ir aonde a perua está e arrumar. Ou você acha que vai vir mecânico do céu para arrumar a Kombi? Aí ele, vamos lá. Pegamos o carro, fomos lá, fomos socorrer. São atitudes que a pessoa faz e depois ela pensa, por que eu fiz isso? Pessoas que têm esse temperamento, pessoas que são consideradas sanguíneas, sangue quente. Ele discute qualquer coisa, e esses que discutem por qualquer coisa acabam sendo mortos dos faróis, acabam sendo atropelados, xingados, porque ele fala o que vem na boca. E eu sei que às vezes dá raiva de falar mesmo, dá vontade de falar. Como eu disse aqui, eu citei para vocês, 2 domingos atrás, acho que foi 2 domingos atrás de manhã, eu falei, a pessoa que tem essa mente que usa a mente para fazer coisas fúteis e fica perdendo tempo, como eu falei há pouco, eu falei, pega esses motoqueiros aí, porque motociclista é aquele cara que anda legal, uma motoqueira é tudo filho do Satã, né? Esses caras sobem na moto e parecem um satanás, né? Parece que fica endemoniado, né? E eu falei isso de manhã e de tarde eu estou vindo para o culto, lá perto de casa tem uma turma que sai para fazer barulho, eu falei, eu geralmente saio de casa depois, né, que eu ouço os barulhos e eu já saio. Aí eu saí, parei no farol, não é que aparece uns 40 motoqueiros, de um lado, do outro, acelerando e passando. Eu falei, meu Deus do céu, acho que é castigo pelo que eu falei de manhã, deve ser, né? Deve ser castigo que eu falei de manhã. Mas passaram, falei, graças a Deus passaram, amém, obrigado Senhor, e vim trabalhar. Chega aqui em cima, no cruzamento da Itaberaba, onde tem ali a loja pernambucana, eu estou no farol, em vez de 40, sobe uns 100 mais ou menos. Falei, Jesus, aí eu tive que parar, todo mundo parou para os bacanas passar e tal. Eu falei, isso é para eu aprender a ficar de boca fechada, fico falando, tal. Enfim, a gente tem que tomar cuidado. Quantas vidas foram ceifadas nesses últimos anos por conta de ter esse temperamento explosivo? Quantas amizades foram perdidas porque as pessoas não medem aquilo que falam? Enfim, eu apresentei para você aqui um tipo de temperamento que é sanguíneo. E se você se identificou com esse temperamento, a boa notícia é que Jesus está aqui, Ele pode te ajudar. Se você quiser, claro. Quando eu e você recebemos Jesus, Jesus trouxe para nós o reino dos céus, uma nova vida. E nessa nova vida, a gente nasce como se fosse uma criança. E vamos crescendo na graça, no conhecimento, vamos aprendendo. E quando a gente quer aprender, o Espírito Santo revela a palavra. Quando a gente abre o coração, o Espírito Santo trata, Ele vem, Ele fala aos ouvidos, aos nossos ouvidos, na nossa mente, Ele fala, não faz isso, toma cuidado com aquilo, cuidado com o que você vai falar, escuta, para de falar. Quantas vezes eu já ouvi essas expressões na minha mente, e eu sei que foi Deus através do seu Espírito falando para mim. Quantas enrascadas eu me livrei. Quantas brigas, discussões tolas eu me livrei, porque eu deixei o Espírito Santo tratar a minha mente. Que eu confesso para vocês, eu era uma pessoa muito nervosa, quando eu era jovem mesmo, muito nervosa. Jogar bola então, ia jogar bola lá no banco e se acertasse a minha canela. Eu já ia mesmo para revidar e dar no meio mesmo, sabe? Mas Jesus tratou isso em mim, né? Hoje, quando querem dar um rolezinho, chapéu em mim, eu já agarro na hora, dou um abraço, glória a Deus, aleluia, e ele não completa o que ele quer fazer, né? Porque eu deixei Deus tratar a minha vida. Eu deixei Deus e tenho deixado tratar. Porque às vezes dá vontade de pegar uns crentes, mas aí o Espírito Santo fala, calma, eu estou tratando. Você e ele está em obra. Jesus está trabalhando em nós.
Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Se você, como eu disse, se identificou, eu não vou chamar para vir aqui à frente, mas é a questão de você orar. Se você quer ser tratado por Deus, se você deseja se tratar, se você tem esses resquícios ainda dentro de você, de ficar bravo, às vezes você discute com seu marido, com a sua mulher, por bobagem, porque você tem esse temperamento, às vezes você discute no trânsito, às vezes você fica zangada por situações que vão afligindo, e o diabo, ele vive ao nosso derredor, observando a gente, e ele vai criar alguma coisa para a gente acabar extravasando e fazendo o que não devia. Lembra que Jesus falou para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Não, Jesus, o senhor não vai morrer, eu estou contigo. Arreda-te de mim, Satanás. Jesus falou para Satanás, mas que estava usando a boca de Pedro para falar aquilo para ele. Ou seja, que Deus nos ajude. Fala para a pessoa que está do seu lado de novo: meu irmão, nós estamos em obra, Jesus está trabalhando. Amém?